Essa graça de estarmos mais uma vez presentes em sua casa para adorar o seu santo nome. Peço que todos os irmãos abram suas Bíblias na carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Vamos encerrá-lo, graças ao Senhor, nessa manhã. Uma carta riquíssima, como toda a Bíblia, não é? E o Senhor nos deu a graça de estarmos hoje terminando-a. Hoje nós leremos do versículo 17 até o versículo 24, para fecharmos toda a epístola. Nós, anteriormente, fizemos duas exposições, né? Foi do versículo 1 ao versículo 7, do versículo 8 ao versículo 16, onde Judas vai nos falar sobre os falsos mestres, né? E nos advertir quanto à sua conduta no meio da gente, no meio do povo de Deus, né? Para que possamos combater os tais e os seus ensinamentos, os falsos ensinamentos que tão, vamos dizer assim, absurdamente estão entrando dentro das igrejas, né? Aqueles que assistem ou podem ver o YouTube, né? As mídias estão aí. Quantas igrejas transmitem os seus cultos, não é diferente conosco. E se você prestar atenção tanto na liturgia, como principalmente no culto em si, vai ver quanta distorção, quanto humanismo, quanta degradação quanto ao culto do Senhor, porque como os irmãos aqui bem falou, é em espírito e em verdade. E a verdade, juntamente com o espírito, estão fora de muitas igrejas, pois estão espiritualmente mortos e dizendo-se vivos, e a sua pregação, a sua doutrina, o seu ensino é completamente oposto àquilo que a Santa Escritura diz, àquilo que a sã doutrina fala, né? E é justamente sobre esses falsos mestres que Judas vem advertindo toda a igreja. E hoje, meus irmãos, vamos finalizar essa epístola Vamos fazer a leitura do verso 17 até o 24. Diz assim a santa palavra: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos fechar nossos olhos por um momento, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, nós mais uma vez bendizemos o Seu nome, ó Deus, e somos gratos por aqui estarmos. Agora, ó Deus, enfaticamente suplicamos por esse vaso de barro. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor Deus, e através da Tua palavra, vem aquecer nossos corações, vem nos dar entendimento, mediante o Teu Santo Espírito, para que venhamos compreender a Tua santa verdade. Guarda ela no nosso coração e com a ajuda do mesmo, nos dá graça para que possamos colocar em prática. Que possamos nós, Senhor Deus, estarmos atentos aos sinais dos tempos, ao que acontece na Tua igreja, que vem sendo vituperada, Senhor Deus, pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, que vem sendo cheia
de pessoas mortas, mal sabendo elas, Senhor Deus, que estão mortas. Ó, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, nos vivifica, nos alimenta, nos exorta, nos ensina, nos mostra a Tua vontade, mediante a Tua verdade. No nome santo de Jesus Cristo, esteja conosco. Amém. Bem, meus irmãos, tendo apresentado o caráter dos falsos mestres, Judas agora faz admoestações e contrasta fortemente seus leitores com os escarnecedores. O versículo 1 nos diz: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Judas nos conclama a que venhamos relembrar. Como é que a gente relembra? Não podemos relembrar uma coisa que a gente não viu. Então, para que possamos estar a par do que ele está falando, temos que ter conhecimento daquilo que os apóstolos nos escreveram. Então, temos que ter conhecimento da sua palavra, dos evangelhos, das cartas de Paulo, principalmente, né? De Atos dos Apóstolos em diante, você vai ver muito a questão de batalhar pela fé, né? O próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte dos últimos tempos. Então, o que ele está dizendo aqui é que você lembre, tenha conhecimento para que você venha lembrar. Lembre-se do que os apóstolos diziam, porque anteriormente eles já nos advertiam que nos últimos tempos haveriam tais mestres, tais falsos mestres, tais apóstatas, que se introduziriam no meio da igreja e com aparência de verdadeiros, dissimulados, eles fariam da casa de Deus, dos servos de Deus, negócio, né, e introduziriam suas meia-verdades, como foi dito pelo irmão Zaqueu anteriormente, no meio da igreja. E com isso, aquilo que seria a verdade seria trocado, seria colocado em cima as falsas verdades. E com isso, toda a igreja seria desviada pelos falsos ensinamentos. Então, as palavras dos apóstolos, quer dizer, os apóstolos já haviam advertido a geração vindoura sobre os apóstolos. Vamos abrir, peço que o irmão Zaqueu vai fazer a leitura, mas que todos abram, se puderem, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. Atendei, pois, vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendamos-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém. Então o apóstolo Paulo já nos advertia também quando ele diz que depois da partida dele, no versículo 30, né, entre vós mesmos, então dentro da própria igreja, não somente eles vêm, mas se levantam dentro da própria igreja, homens falando coisas pervertidas, ou seja, pervertendo o evangelho, para afastar os discípulos através deles, ou seja, falsos ensinos. A palavra diz, ande pela direita, os falsos mestres, não, vamos andar pela esquerda. Como eu tinha dito anteriormente, nós bem sabemos que os falsos mestres eram antinominianos, ou seja, eles faziam da lei, né, o decálogo, dos 10 mandamentos, pouco caso. Nós sabemos que a lei moral não passou. A lei cerimonial e a lei civil, essas passaram. Com Cristo elas foram encerradas. Em Cristo
elas foram encerradas. Mas a lei moral, ela não foi encerrada. Quando Cristo diz, eu vim cumprir a lei, ele não aboliu a lei. Ele não disse, eu vim abolir a lei, mas cumprir. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, andam pelo caminho que estamos debaixo da graça. Ora, se estamos debaixo da graça, fazemos o que bem queremos, né? Tudo que fazemos, se a gente pedir perdão, Deus nos perdoa, então vamos fazer tudo que a gente quer. Estamos debaixo da graça. A lei não nos proíbe, mas não temos uma restrição, não temos uma barreira que nos impede de pecarmos, por assim dizer, né? De fazermos o que o nosso coração deseja. Por quê? Porque não é mais alguém que nos barre. Paulo diz, olha, quando eu conheci a lei, eu morri. Por quê? Porque ela me mostra claramente que eu sou incapaz, que eu sou incapaz de cumprir os 10 mandamentos. Se eu cumpro um, porque a própria Bíblia diz, se você cumprir os 9 e cair em um, você escorregou em todos eles. Ora, se eu não consigo, por mim mesmo, cumprir os 10 mandamentos, preciso de Cristo, porque aí sim, quando Cristo cumpre a lei, nós, através da fé, também cumprimos a lei, crendo no senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, crendo que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Mas esses falsos homens, esses falsos mestres, eles faziam da lei algo antigo, algo antiquado, não é? E agora que estamos debaixo da graça, o próprio Paulo diz, olha, não usemos da liberdade, porque estamos debaixo da graça, para que venhamos ser libertinos, para que venhamos ultrapassar os limites da palavra de Deus. Isso é completamente incoerente com o que a palavra nos diz. Então, meus irmãos, as igrejas, né, Judas está advertindo que esses, assim como Paulo também, e outros apóstolos, que estes estão dentro, eles se levantam dentro, eles não somente vêm de fora, mas se levantam dentro. Vamos abrir também em 1 Timóteo capítulo 1, versículo, desculpe, irmãos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Nossa irmã Aline vai ler para nós. Amém. Então, Paulo a Timóteo nos diz que o Espírito, não é? O Espírito que é um só, que é uno, que está em todos os crentes, ele já advertia, ele já dizia expressamente que enganadores, apóstatas, estariam no meio do povo de Deus, não é? E por meio da sua hipocrisia, ou seja, pelo seu teatro, né, dizendo eles serem verdadeiros, desviariam a muitos com suas mentiras. Então, meus irmãos, mais uma vez, Paulo está nos confirmando isso quando escreve a Timóteo. Mais um texto em 2 Timóteo, bem próximo, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim, desculpe, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Estes são
os falsos mestres. Essa é a característica dos falsos. A característica daqueles que se introduzem dentro das igrejas. Então é desses que Judas nos diz e nos adverte que lutemos contra os tais e nos afastemos de tais. Vamos agora para o versículo 18. Ele diz: os quais vos diziam, fazendo referência ao versículo 17, que os apóstolos diziam: no último tempo. Qual é o último tempo? Logo após a ascensão de Jesus, começa o último tempo. Nós estamos vivendo o último ou os últimos tempos. Se você for ler o Sermão do Monte, se você for ler não somente o que Jesus diz, mas o que toda a Bíblia diz a partir dos Evangelhos, indo de Atos até Apocalipse, você vai ver tudo se cumprindo, não é? Tudo se cumprindo, vez após vez. Advertência após advertência. O próprio Jesus diz: olha, vocês estejam atentos, porque se vocês sabem julgar os tempos da natureza, ou seja, outono, inverno, se vocês sabem ver e diferenciar os tempos da própria natureza, saibam também, a partir da palavra de Deus, que os últimos tempos cada vez mais se aproximam. Acontecerão o que nós vemos: guerras, terremotos, fome, pestes. O que é o coronavírus, não é? E muitas outras coisas que estamos vendo claramente. Muitos dizem que, não é? Muitos negam essa verdade, dizendo que o que é isso, não é? Como o próprio, se eu não me engano, Pedro vai dizer. Alguns dizem: desde o começo do mundo até hoje vem sendo assim, não vai mudar nada, não é? Ou seja, a vinda de Cristo não ocorrerá. Porém, meus irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Ele começou após a subida de Jesus aos céus. Nesse período, como cada vez mais estamos vendo, a fé que uma vez foi dada aos santos é atacada e será tida por heresia. Porém, será a única heresia que permanecerá. Heresia aqui entre aspas. Porque, como o pastor falou, creio que domingo passado, de manhã, se eu não me engano, ou foi domingo retrasado, que aqueles que seguem a sã doutrina, esses vão ser o quê? Os hereges. Esses vão ser os diferenciados, aqueles que vão ser tidos por quê? Pelos falsos. Porque se todo mundo segue a mesma doutrina, e doutrina, infelizmente, de demônios, se todo mundo segue o mesmo ensinamento, e só nós, preservados, como Judas vai dizer aqui, logo mais à frente, pela graça de Deus, seguimos a verdade exposta na sua palavra, que Ele nos revelou pela sua graça, porque Ele sempre teve um povo conservado. Se nós somos poucos e professamos uma doutrina completamente diferente daqueles que são muitos, que são a maior massa, nós seremos tidos como o quê? Como aqueles que não estão com a verdade. Pelo contrário, aqueles que professam a verdade, mas não a têm. Mas nós bem sabemos que pela revelação da palavra de Deus, esses que são a massa, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, eles é que são os cegos, os que estão mortos em seus delitos e pecados e dizem-se vivos. É algo completamente triste, e deve ser triste para cada um de nós que professamos nossa fé. Ver tantos que se dizem nossos irmãos, e tantos que muito na verdade estão lá por sincera, são sinceros em sua profissão de fé, mas que estão dentro do erro. Esses, pela graça de Deus, sairão de lá. Mas nós, meus irmãos, já somos e vamos ser cada vez mais ditos como hereges. E essa heresia, entre aspas, que pela graça de Deus estamos agora pregando com firmeza, ela vai ser perseguida logo mais. Então que peçamos graça a Deus e força, porque os últimos tempos prometem perseguição para todos aqueles que, como Paulo disse a Timóteo, vivem piamente em Cristo Jesus. Então os últimos tempos já estão ocorrendo.
E ele diz mais: haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Os escarnecedores, não é? Especialmente da lei moral, como eu falei agora mesmo, de Deus, e da certeza da punição divina dos próprios desobedientes. Se você for ler Judas capítulo 2, versículo do capítulo, segunda Judas, né? Desculpe, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, do 3 ao 4, porque a carta de Judas é idêntica. Se você for pegar a carta de 2 Pedro e a carta de Judas, você vai ver muita coisa parecida, como que simplesmente foi transliterada de 2 Pedro a Judas. Porém, não foi isso que ocorreu. A questão é, o ensinamento é praticamente o mesmo. Os falsos mestres e as advertências contra os mesmos. Então, mais uma vez, ele está dizendo: no último tempo haverá escarnecedores, escarnecendo da palavra, não sendo eles verdadeiros, mas seguindo as suas próprias paixões. Desses, estejamos fortalecidos pela palavra, para que quando encontrarmos os tais, venhamos combatê-lo com todo o zelo da palavra de Deus. Então, andam segundo as suas paixões. O versículo 19 nos diz: são estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Quando ele diz promovem divisões, eles promovem divisões dentro da igreja, ou seja, grupos. Muitas vezes a igreja está andando na sã doutrina, muitas vezes estamos andando corretamente, como pela graça estamos, e adentram homens, ou se levantam, que o Senhor nos livre disso, homens dentro de nós, que com o entendimento entenebrecido, ou seja, com o entendimento escuro, obscuro, lançam no meio do povo de Deus falsas verdades. E com isso, a igreja vem ser dividida, ou seja, aqueles que estão seguindo essa doutrina de um lado, e aqueles que vão, me perdoem a expressão, na onda desses homens, do outro. Então eles causam divisão na igreja. A igreja está firmada em uma verdade. Essa verdade, a fé que uma vez nos foi dada, está aqui. Então esses homens vêm e se levantam contra essa fé, com um entendimento diferente. E assim os irmãos, eles vão envenenando os irmãos e vão se levantando aqueles que dizem: é verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma. É verdade, o irmão tem razão. E passam a se desviar da sã doutrina. Então, esses homens causam divisão no meio do povo de Deus. E também são o quê? Sensuais. A palavra sensual aqui do grego vem de psuchikoi, que são, ou seja, são naturais. Os falsos mestres dizem ter um conhecimento espiritual superior, sendo eles mais sagazes. Porém, não passam de pessoas com entendimento entenebrecido, satisfazendo a si mesmos, sem nenhuma evidência de vida espiritual. Então, os sensuais aqui ou seja, eles são naturais. Por quê? Porque vem firmar essa verdade com o que ele diz aqui logo mais à frente. Eles não têm o Espírito. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 9. Peço que os irmãos abram. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se nossa irmã Gisele puder ler, por favor. Amém. Se alguém não tem o Espírito de Deus, o tal não é dele, não faz parte do povo de Deus, não é de Cristo. Como João diz, ora, eles saíram do nosso meio, por quê? Porque nunca foram do nosso meio, nunca foram dos nossos, mas estes tais não vão sair do nosso meio. Pela graça de Deus e pela sua misericórdia, se os tais adentrarem a igreja,
estaremos fortalecidos para combatê-los. Mas aqueles que não estão, quando eles entram, eles não saem com tanta facilidade. Então esses homens são naturais. O que é natural? Se alguém não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Não pode compreender, porque o próprio Paulo, se eu não me engano, ele diz que as coisas do Espírito se entendem, se discernem espiritualmente. Ora, como alguém natural vai discernir as coisas do Espírito? Como alguém natural vai compreender o que é verdadeiro se não tem o Espírito? A Bíblia, para os de fora, para aqueles que não são regenerados pela própria palavra, pelo seu Santo Espírito, não vai ser um livro normal. Não há entendimento para aqueles que são naturais. Não há um só versículo, senão aqueles que são literais, que até mesmo os leigos podem ler, porque são literais. O seu entendimento é justamente aquele que está lá, naquele versículo. Porém, todo o texto, todo o contexto, a explicação verdadeira, não vão compreender. Por quê? Porque não nasceram do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode compreender as verdades de Deus. Então esses homens são naturais, eles ensinam o que entendem ser verdadeiro, porém é tudo falso, é tudo que vem do seu entendimento entenebrecido, escuro, vazio do Espírito. Então não podem ensinar aquilo que não entendem, porque a lei de Deus, a sua santa palavra, é discernida espiritualmente. Então o que eles propagam é justamente um evangelho falso. E Paulo diz: se um anjo descer do céu e vos pregar outro evangelho que não seja este, seja maldito, seja anátema. E nós só podemos conhecê-lo se nós estivermos firmados na sua palavra. É isso que Judas nos chama, é isso que os apóstolos nos chamam. Conheçam a verdade de Deus. Só aqui uma palavra que o irmão falou, logo um pouco antes, que até o pastor falou que nós que seguimos essa doutrina seremos vistos pelos demais como heréticos, como heresia. E nós estamos certos, quer dizer, aqueles que fazem o errado. Às vezes, entrar na mente da gente, rapaz, esse povo é arrogante, esse povo aí está se achando melhor que os outros. Então, ele é porque se acha melhor que os outros. Mas nós, aqueles que seguem essa doutrina, eles não se acham melhores, porque não são melhores, são miseráveis como qualquer um. O cerne de qualidade, vamos dizer assim, o ISO 9002 da igreja deve ser a palavra de Deus. A igreja ela pode ter tudo. Agora, se ela contrariar nesse tudo uma vírgula da palavra de Deus, ela é uma igreja que não é genuína. Essa igreja que é perfeita? Obviamente que não. Mas qual é o intuito, qual é o desejo, qual é a vontade? É buscar obedecer a Deus em toda a sua palavra. Mas você vai ver que muitas igrejas até sabem, mas falam, não, mas assim está melhor, porque está bem mais gente para a igreja. A gente faz aqui uma coreografia e tal, então as pessoas vão vir, vão querer ver seu filho ali na frente, cantando ali e tal. Mas isso não tem respaldo na palavra de Deus. Então, esse é o X da questão. Não é que nós somos a mais santo. Não. O X é, nós procuramos ser bíblicos. E toda igreja que não procura ser bíblica, ela caminha para ser aquilo que a Apocalipse fala, sinagoga de Satanás. E para convalidar aqui, as palavras, principalmente do mundo homem, se a gente
5, o Ananias e Tertúlio, Ananias é o sumo sacerdote, Tertúlio é o advogado. Ele fala o seguinte, no versículo 5: porque temos nós verificado que esse homem é uma peste e promove seduções entre os judeus, espaços por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Ou seja, a grande maioria dos judeus, né? Ou seja, até ali os cristãos eram pequenininhos, eram muito pequenos comparado ao judeu. Os judeus era o mundo, era judeu, o mundo ali onde eles estavam inseridos. Então, eles foram o seguinte: ó, esse pessoal aí é seita. O que é seita? Até hoje a gente tem seita como aquilo que aquela religião contrária aos filhos de Deus. Então, os judeus chamavam, os cristãos chamavam a fala de seita. Vocês gostam de sedução, vocês são faccionistas, vocês são separatistas, vocês não são de Deus. Só que Paulo, apesar de ser um pouco ali, é verdadeiramente um povo de Deus. E a gente, quando vê toda a história da Bíblia, que a gente for estudar desde lá do Antigo Testamento, que muitas das vezes aquele, e essa é Jeremias, né, não sei aqui a memória agora, que a grande maioria que estão errados vão dizer que Jeremias está errado, e certo está aqueles outros ali. Você vai ver Elias com 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, contra um tem que estar errado. Se a gente for olhar, a gente diz: se só você está certo, então você está errado. Todo mundo aqui era para vir de branco, todo mundo veio de preto. Se for um veio de branco, é errado, está tudo em branco. Né? Mas isso é uma perspectiva do mundo. A perspectiva não é assim. Para ainda ver nesse livro de Elias 40 profetas que estavam em Israel, mas que adoravam a Baal, que era um Deus falso. E só tinha um naquele momento ali, que era, não é que só existia ele, mas naquele momento só tinha um, que era Elias. Então ele era tido como o errado. Então, sempre o povo de Deus, desde o início da humanidade, ele vai ser visto por aqueles que aparentam ser de Deus, como eram os judeus ali nesse momento de Ananias, como foi no período da Reforma Protestante. E aí, obviamente, você vai ter na Bíblia a Reforma Protestante, mas eu só cito aos irmãos que estudem a história da igreja e vai ver que os reformadores eram vistos como seita. Né? Era seita até hoje, na verdade. A igreja católica, ela vê todos aqueles que são que não comungam dos mesmos dogmas. Obviamente, alguns dogmas nós comungamos, a igreja católica ela tem uma sensibilidade, nós também acreditamos, mas outros dogmas que não estão na Bíblia, e aí é por isso que eu vou falar disso inicialmente. O que vai direcionar é a Bíblia. Né? Não é o que eu estou falando, é o que o João está falando. Se o que o João estiver falando aí tiver em desacordo com a Bíblia, ele tem que ser rechaçado. Como eu estou falando, tem que ser rechaçado. Então, a igreja católica até hoje vê a gente como seita, porque alguns dos dogmas católicos que não são bíblicos, nós e a maioria dos evangélicos não seguem. Então, aquele que é filho de Deus, que segue a Deus, normalmente, pelo ímpio e pelo aquele que é joio no meio do tempo, vai ser visto como seita. Porém, como você aqui acha, porém, de fato, a seita é aquele que não segue verdadeiramente a palavra de Deus. Muito bem posto, irmãos, aqui. É isso mesmo. Então, resumindo, a minoria que dizem muitos não está com a verdade, pela graça, geralmente, da história da igreja para cá, são os que estão pela sua graça, não por nós, mas pela graça de Deus, os que andam na verdade. Então, meus irmãos, vamos seguir no versículo 20, onde ele diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando-vos. Vamos abrir em Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2, versículo 20. Quando ele diz edificando-vos, diz assim a palavra no versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Agora Colossenses capítulo 2, versículo 7. Nós irmãos aqui, Colossenses 2, 7. Nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foram instruídos, crescendo em ação de graça. E para finalizar, 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, versículo 11. Aline, pode ler, por favor. Capítulo 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando Judas fala edificando-vos, ele está dizendo: se edifiquem na palavra, na pessoa de Jesus Cristo, no fundamento. Quem é o fundamento dos apóstolos e profetas? Jesus. Quem é todo o norte de quem toda a Bíblia fala? Jesus. Então se fundamentem naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que os profetas ensinaram, daquilo que o próprio Cristo ensinou. Então ele vem mencionando que vocês se fundamentem naquilo que já foi dito. Ou seja, conheçam a Escritura. De outra forma, vocês vão ser enganados pelos tais, por aqueles que ele está advertindo. Conheçam bem a palavra. Ora, se eu estou despreparado para uma guerra, serei completamente atingido. Mas se estou plenamente armado, eu poderei atacar. Não vou somente receber os golpes. Não. Eu vou também poder atacar. E não somente isso. Tenho que estar com a minha arma. Qual é a nossa arma? A palavra de Deus. E também tenho que estar munido da minha armadura, não é? Lá em Efésios 6 vai dizer toda a armadura de Deus. Então estejamos munidos da palavra. Ela é a nossa espada e escudo, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo é a nossa espada e escudo. Então estejamos edificados como um edifício bem firme sobre a rocha que é a pessoa do Senhor Jesus. Sobre aquilo que os apóstolos e os profetas ensinaram, a sã doutrina. E ele diz também, orando no Espírito. Orando no Espírito. Esse não é um chamado a algum tipo de êxtase na oração, mas sim a orar sob a direção do Espírito, segundo a regra de sua palavra, com fé, fervor e importunação perseverante e constante. Isso é orar no Espírito. Não é como a gente vê por aí que orar no Espírito é uma, me perdoe a expressão, irmãos, uma loucura só, uma confusão só. O que nós vemos hoje, a manifestação dita, pelo menos dita na igreja como manifestação do Espírito, é o quê? É uma completa bagunça e uma desordem tremenda na igreja. Tremenda. Isso não é orar no Espírito. Quando você vai ver as citações da Bíblia que é orar no Espírito, todas elas, eu acredito que todas elas vão dizer, orem segundo o Espírito. E como é que a gente ora segundo o Espírito? Orando de acordo com a palavra de Deus, porque esse é o norte que nós temos. Ele vai nos direcionar a orar conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. E o próprio Jesus diz, tudo aquilo que pedides em meu nome, não é? Você não vai pedir coisas que sejam contrárias à vontade de Deus. Ele vai lhe atender no que for segundo a sua vontade, o que estiver prescrito. Você não pode desviar-se da vontade de Deus. Do contrário, é como ele diz, vocês pedem e nunca alcançam. Por quê? Pedem para os seus próprios desejos, para satisfazer o seu coração. Não é para a glória de Deus, é para a sua glória. Como é que você vai
Como é que Deus, que é santo e justo, vai lhe dar uma coisa para você se destruir outros? E muitas vezes, meus irmãos, Ele dá. Algumas vezes, pelo menos, Ele dá para quê? Para que possamos sentir o que pedimos. Para que aquilo que nós tanto almejamos, muitas vezes Ele nos dá, para que lá na frente a gente veja que não é aquilo que o nosso coração é enganoso. E é o que Deus nos diz que é o que devemos seguir, não aquilo que nós sentimos, não aquilo que o nosso coração está cheio daquela vontade, daquele desejo, eu quero ter aquilo. Mas muitas vezes aquilo não é para glorificar a Deus. E Ele muitas vezes não vai nos dar, e algumas vezes vai nos dar, para que possamos sentir que o nosso coração é enganoso e que a nossa vontade é falha. Porém, que a sua vontade é perfeita e agradável. Muitas vezes doendo, mas lá na frente vamos colher um fruto magnífico. Então, isso é orar no Espírito, orando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, mediante o Santo Espírito. Versículo 21 nos diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, guardai-vos a vós mesmos, ou guardai-vos no amor de Deus. Então, Judas está nos admoestando, pois tanto anjos como homens apostataram. Isso nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 19, como nós já lemos anteriormente. A preocupação de Judas é que seus leitores continuem a combater o bom combate da fé. Então se guardem, né? Se guardem por quê? Porque tanto homens como anjos apostataram, caíram da graça, estão fazendo a vontade deles próprios, né? Estão agindo conforme a maldade, estão fora da graça de Deus, estão agindo conforme seus corações, isso os homens. E os anjos, eles não têm mais volta, né? Os anjos não podem voltar ao estado original. Deus preservou o restante, mas os que caíram, eles não vão voltar mais. Então, se guardem no amor de Deus. Ele está nos falando, né, do amor de Deus, tanto do amor de Deus por nós, e então, através de nós, por Ele e pelos outros. Os crentes são conservados em seu amor por meio de 3 disciplinas, que Ele vai nos dar no próprio versículo. Primeiramente, edificação espiritual na palavra de Deus, o versículo 20. Segundo, oração no Espírito. E esperando a consumação da vida eterna. Spurgeon colocou acima da porta da entrada da faculdade de pastores em Londres a seguinte frase: conservando, serei conservado. Uma verdade preciosa, comenta o estudioso Schenck. Mas nem a primeira parte da frase, nem a segunda, podem sustentar-se sozinhas. Elas são completadas, elas são complementares. Juntas, elas abrangem o significado das palavras de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir em João capítulo 15, versículo 4. Evangelho de João 15, 4. Ele nos diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós. Assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Então qual é o sentido? Precisamos estar em Cristo. Nós não temos capacidade por nós mesmos de perseverar na fé, irmãos. Não é por nós. Você vai ver sempre como se a princípio dependesse de nós. A responsabilidade humana, sim, mas por trás dessa responsabilidade humana sempre haverá a mão de Deus, porque não podemos fazer nada, como Ele próprio diz: não, sem mim nada podeis fazer. Então a perseverança aqui, Judas vai dizer nos últimos versículos, é por meio de Deus. Então, se você, através dele, você vai combater o combate. Sozinho você está desarmado, está entregue. Então,
precisamos, então, sem Ele, se a gente não tiver nele enxertado na videira verdadeira, nós não podemos combater o bom combate, não temos força suficiente para perseverarmos na fé, como Ele nos diz aqui. Então, a perseverança está em estarmos nele, porque através dele nós perseveramos. Então, guardando-vos nós no amor de Deus. Embora Judas tenha ressaltado uma responsabilidade humana apropriada na vida cristã, mesmo assim, esse edificar, orar e conservar não pode nos fazer merecer o céu. Pois mesmo depois de toda diligência, seriedade, abnegação, olhar atento, obediência, devemos buscar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para nos levar à vida eterna. É o que ele vai dizer aqui. Logo mais, esperando na misericórdia de Deus, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então nós esperamos e aguardamos em Cristo. A perseverança dos santos, né, é uma doutrina que nós muitas vezes pregamos. Né? Nós pregamos e cremos que, uma vez salvo, salvo para sempre. Não podemos nos desviar da fé. Por quê? Porque Deus é quem nos preserva. Temos a plena confiança daqui, como ele vai falar lá em João 10. O próprio Jesus diz lá em João 10. As ovelhas que meu Pai me deu, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém. E eu as dou a vida eterna. Que segurança maior nós precisamos. E você vai ver essa verdade até Apocalipse. A perseverança. Nós não perseveramos por nós, como eu falei mais uma vez, mas nós aguardamos nele. Toda a nossa força e esperança está nele. Então esperem no Senhor, porque assim vocês vão perseverar. Não depende de vocês, mas sempre vai depender de Cristo. E pela força que Ele nos dá, nós caminhamos a caminhada cristã, combatendo o bom combate. O versículo 23. Desculpa, irmãos. O 21. 22, na verdade. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos. Alguns que estão oscilando em julgamento, confundidos por outros ou pelo seu próprio raciocínio perverso, esforcem-se ainda mais para convencê-los acerca da verdade plena encontrada em Jesus. Então ele nos admoesta, ele nos fala no versículo 22, se compadeçam desses que estão sendo levados pelos falsos ensinos, mostrem a eles a verdade verdadeira, não é? Mostrem a eles a sã doutrina, que a vida espiritual está em Cristo Jesus, na sua palavra, de que não há outro caminho a seguir senão o próprio Deus. Então se compadeçam, não deixem que esses falsos mestres levem cativos aqueles que estão andando na fé, que estão compreendendo a fé, aqueles que estão adentrando as portas há pouco tempo, aqueles que são novos na fé, porque esses têm maior condição de serem levados por todo o vento de doutrina, porque estão sendo enraizados agora na doutrina, né? Então se compadeçam desses, não deixem que os falsos ensinos dos falsos mestres os levem para fora da verdade de Deus. Versículo 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, serem também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada de sangue. Salvai-os do fogo, está se referindo aos que estão comprometidos com os erros dos ensinamentos dos apóstolos e que precisam de atenção imediata, direta, para que não se afastem ainda mais do caminho que leva ao fogo do inferno. Então, meus irmãos, salvai-os, ou seja,
lutem, procurem com diligência ensiná-los a verdade, não permita que eles sejam arrebatados, como eu falei mais uma vez. Então aqui nós temos 2 grupos, a princípio. Os primeiros que estão adentrando, os primeiros novos na fé, que são muito mais aptos a se desviarem com as falsas doutrinas. O segundo grupo, um pouco mais velhos, ou um pouco mais conhecedores, mas que também estão sendo deixados levar. Ele diz: salvem-nos. Com o quê? Ensinando a eles verdadeiramente, livrando-os do fogo. Por quê? Porque o destino deles é o inferno. Se desviarem da sã doutrina, se forem após os falsos mestres, se não forem de Cristo, e Cristo os permita voltar, porque isso é perseverança dos santos também. Nós cremos que o eleito de Deus, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, nunca sairá do seu caminho verdadeiramente ou definitivamente. Mas se desviar por um pouco de tempo, pois ele é de Deus, como ficará no mundo? Como ficará com esses que estão tentando desviá-lo completamente? Não, se for de Deus, ele voltará. Porém, se não for, ele irá após eles e nunca mais voltará ao caminho. Mas ele nos diz: salvem, ou seja, se esforcem, salvem eles, livrem-os do fogo do inferno, livrem-os do fogo, pois o caminho que eles estão seguindo levará, sem dúvida alguma, o fogo eterno. E também nos diz: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada da carne. O terceiro grupo, esses precisam de misericórdia também. Embora tivessem sido contaminados pelos ensinos dos apóstolos, a demonstração a estes seria tomando cuidado para não cair no mesmo pecado, conhecendo a condenação que espera os penitentes. Você, conhecedor da verdade, que admoeste sempre a esses 3 grupos, admoestando, procurando trazer eles para a sã doutrina, procurando trazê-los para a fé verdadeira, procurando ensiná-los no caminho correto, que é Cristo Jesus. E aqui temos o terceiro grupo, os outros que já estão contaminados com os ensinos dos falsos mestres. Esses são os mais velhos, dos 3, é uma escada, quanto a outros, sejam também compassivos, tenham paciência com eles, não sejam arrogantes, não sejam impacientes, não sejam sem afeição pelo próximo, pelo seu irmão, não, sejam compassivos em temor, ou seja, procurem admoestá-los de uma forma que vocês não sejam convencidos pelos erros deles, procurem trazê-los e não você ir após eles, é isso, com temor, ensinem, mas com temor, sabendo o que estão fazendo, para que não caiam na lábia, por assim dizer, deles, detestando até a roupa contaminada pela carne. Uma metáfora para a influência contaminadora dos falsos mestres. Essa frase enfatiza o cuidado que os leitores deveriam ter, no contato com os falsos mestres e com os que por eles foram contaminados. Detestem a sua doutrina, tenham cuidado e detestem a sua doutrina, mas não os odeiem, não tenham, vamos dizer assim, falta de amor por eles, não, pelo contrário, admoestem com temor, ou seja, detestando até a roupa contaminada pela carne, detestando as suas obras, detestando o ensino, embora detestando o seu ensino e as suas obras, porque não compactuamos com as mesmas obras dos tais. E para finalizar, meus irmãos, embora ciente dos perigos que rondavam os seus dias, Judas não apresenta pânico em seu coração. Sua fé está firmemente arraigada naquele que é poderoso para preservar na graça, aqui, nesse mundo, e para apresentar em glória na vida futura todo aquele que segue as admoestações dos versículos 17 ao 23.
Tendo advertido seus leitores com insistência dos perigos presentes, ele agora dirige suas mentes para o único que pode protegê-los dos erros e maldades dos quais tem falado. Ora, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Isso não é fala de pentecostal. Isso, como diz o outro, deixa a pessoa até arrepiada. É algo que traz emoção, uma emoção santa, não é uma emoção sem controle, mas nós vemos a plena agência de Deus, a confiança que nós temos que ter em Jesus, aquele que é poderoso, meus irmãos, poderoso para vos guardar. Ele tem todo o poder. Estamos seguros, porque nós temos a plena consciência, mediante a fé que nos foi dada e pela qual temos que lutar, que não é por nossas obras ou pelo nosso caminhar, não é por aquilo que fazemos, mas pela graça soberana daquele que pode nos guardar, que nos guarda. Essa é a nossa perseverança, a nossa confiança. É Ele que tem todo o poder, que diz que nenhum daqueles que o Pai lhe deu sairão da sua mão. Ele nos guarda de tropeçarmos, de sairmos do caminho. Aí está toda a perseverança. Um versículo que mostra claramente a perseverança dos santos. Por quê? É Deus quem nos guarda. Ora, se aquele que tem todo o poder nos guarda, a quem temeremos, não é? Que temor nós teremos? Ele que tem todo o poder nos guarda de tropeçar, de sairmos do caminho. Para quê? Qual é o resultado disso? Para nos apresentar naquele grande e maravilhoso dia com alegria, com exultação, imaculados, sem mancha, pois o sangue dele nos lavou de todo o pecado, diante dele mesmo, diante da plenitude da gloriosa majestade do Deus Todo-Poderoso, Deus Trino. A esse Deus nós exaltamos e glorificamos. Por quê? Porque devemos a Ele toda a glória. É Ele quem nos guarda. Então Ele é o alfa, como diz Spurgeon, o alfa e o ômega da nossa salvação. Ele nos chama, Ele nos regenera, Ele nos guarda até o fim. Isso nós temos a plena certeza, porque Ele é poderoso e pode completamente cumprir a sua palavra. Glória, pois, ao seu santo nome. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aqui ele vai glorificá-lo. Aqui ele vai nos mostrar que ele é nosso Salvador. A Deus Pai, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Só para finalizar, irmãos, vamos abrir em Apocalipse capítulo 19. E aqui faz menção ao 24, capítulo 19, versículo
7, nos diz: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, meus irmãos, essa é a alegria que nós teremos naquele grande dia, quando Ele nos apresentar irrepreensíveis. Nós o glorificaremos a esse Deus único, não é? Dando ênfase que só existe um único e soberano Deus, ao contrário de todo ensinamento errado que leva a outros deuses. Até mesmo hoje nas igrejas estão cheias de pessoas adorando um Deus que não é o Deus que nós cremos na Bíblia, não é o Deus prescrito na Bíblia, um Deus falso, que dizem eles ser o Deus da Escritura, mas estão longe da verdade dele. Ao único Deus, a esse Deus verdadeiro, nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, nós concluímos a Epístola de Judas, nesse dia magnífico. Vamos ficar